Oi, gente, sejam todos bem-vindos. A gente hoje está começando o podcast do Bem Mais Que Medicina. É um prazer estar aqui, estamos realizando um sonho hoje, que já está sendo planejado há algum tempo. Me apresentando, eu sou o Thiago Seibel Storck, sou médico, cirurgião geral, e criei essa página do Bem Mais Que Medicina no final do ano passado, com o objetivo exclusivo da gente falar sobre os hábitos e comportamentos dos médicos. A gente vai falar de tudo nesse podcast, exceto sobre doenças e tratamento. O nosso objetivo não é esse. A gente quer falar sobre o nosso cotidiano, tá? E hoje, estreando nesse podcast, como o nosso objetivo é falar sobre o nosso comportamento, ah, todos os nossos hábitos convergem para um denominador comum, que é a nossa saúde. E a gente sabe que muitas vezes a nossa saúde, dos profissionais de saúde, são deixados de lado, né? A saúde não costuma ser nosso primeiro plano, nosso primeiro foco. E para a gente começar hoje esse podcast, a gente está com um convidado muito especial, que é o Dr. Guilherme Seibel Storck. Dr. Guilherme é formado em medicina pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Ele é pós-graduado em medicina da família. E, segundo ele, depois de 4 anos de grande experiência nessa área, depois de tanto trabalhar com doenças crônicas, ele percebeu a necessidade de que saúde não é apenas tratamento de doenças. A partir disso, ele decidiu se especializar em adequação nutricional, manutenção da homeostase e prevenção de doenças relacionadas ao envelhecimento. Atualmente, ele trabalha na sua prática em Jundiaí e aqui em São Paulo, ajudando pessoas com a manutenção do peso, hipertrofia e performance humana. Seja muito bem-vindo, Dr. Guilherme. Muito obrigado, Thiago, Dr. Thiago, que além de apresentador do podcast e que também tem essa página incrível no Instagram trazendo à tona um assunto muito importante que é a saúde do médico, também é meu irmão. Vocês vão perceber pelo nosso sobrenome em comum. Mas E há quem diga que nós somos bem parecidos. Não acredito que seja tanto assim não, mas tem gente que fala muito, né, Guilherme? gêmeos separados com 2 anos de diferença. Mas eu achei muito legal essa iniciativa do Thiago sobre conversar sobre saúde do médico. E realmente, saúde do médico muitas vezes é negligenciada. A gente trata muito a saúde dos pacientes através da nossa própria perspectiva. A gente aprende uma sequência de formas de ajudar as pessoas na faculdade. E às vezes a gente até tenta se ajudar, mas a gente ainda não tem a perspectiva completa do que é necessário, do que é suficiente para que a gente desenvolva uma saúde completa na perspectiva do médico. E eu acho que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Com certeza. Eu sou formado já há cerca de 4 anos. E o que me motivou inicialmente a criar essa página, culminando no dia de hoje aqui, a gente falando sobre a nossa saúde, foi justamente a gente ver os nossos colegas tão negligentes com a própria saúde, né? Sempre com a desculpa de estar cuidando do próximo e acabam sempre não, mas costumeiramente se negligenciando. E para a gente começar, eu queria apresentar alguns dados aqui para você, Guilherme, de uma pesquisa muito interessante que foi publicada no final do ano passado. Foi uma pesquisa realizada pela AFIA, que é uma das principais centros de educação médica aqui do Brasil. Eles publicaram essa pesquisa em novembro de 2022 e eles fizeram, o objetivo deles era avaliar a saúde mental dos médicos, tá? É uma pesquisa muito ampla. O resultado deles está exposto em cerca de 180 páginas, então é uma pesquisa super discriminada, eu achei super legal. E eu queria trazer para a gente aqui alguns dados para a gente começar a nossa discussão, tá? Essa pesquisa foi realizada com 3.489 médicos, sendo que 60% deles eram especialistas, 30% generalistas e 10% dos médicos em especialização. O resultado de algumas áreas que eles foram separando foi o seguinte: cerca de 62,7%
dos médicos trabalham mais do que 40 horas por semana, sendo que 20% de todos esses médicos têm uma carga horária entre 60 e 90 horas por semana. 35% apenas desses médicos referiram ter uma rotina de sono reparador. E 65,1% não praticam atividade física de forma rotineira, né? Aquilo que a gente estava falando. 56% se referem descontentes com o ambiente de trabalho, seja por alta demanda, e 54% desses que estão descontentes referem estar descontentes pela alta demanda. E 57% deles referem uma diminuição do seu desempenho profissional devido ao estresse. Com esses dados, vamos começar. Como, Guilherme, você vê o panorama, como você vê de forma geral a saúde dos médicos? Essa pergunta é excelente, porque a gente vivencia saúde através da nossa percepção do que é saúde. Você não tem como vivenciar saúde se você não sabe o que é saúde de uma forma completa. Ou às vezes a gente aprendeu um modelo de saúde e aquele modelo não é um modelo completo e a gente vive então repetindo esse tipo de conhecimento, esse tipo de modelo. Mas por que eu estou falando isso? Eu sou uma pessoa que já vivenciei 2 modelos completos de saúde, tá? Na faculdade de medicina, a gente aprende um modelo que é o modelo centrado na doença. Então, a gente tem a percepção de que todo tipo de doença existe um medicamento e que aquele medicamento vai resolver aquela doença. E depois de vários anos praticando medicina de família, eu percebi que não era assim. A gente via o contexto de várias pessoas chegando doentes, você aumentando as prescrições daquelas pessoas e elas não melhorando a saúde delas. Então, quando a gente coloca a nossa percepção de saúde na realidade sendo um modelo que centra a doença, a gente tem um estilo de saúde, um estilo de vida parecido com isso. E eu vejo que vários médicos têm essa percepção. A percepção de que você tratar uma doença é você dar um medicamento para uma pessoa. Só que isso funciona até a 2ª página. Às vezes até a 3ª página. As medicações às vezes podem ser uma escora que a gente usa e que elas têm uma função durante um determinado período de tempo, mas elas definitivamente não vão ser a solução a longo prazo. E eu já fui uma pessoa que vi a doença como sendo o centro da saúde também. Uhum. Então, se você tem uma dor de cabeça, é uma dipirona. Se você tem uma azia, é um omeprazol. Se você tem uma depressão, é um antidepressivo. Se você não dorme, é um indutor de hipnose ou um benzodiazepínico. E aí, então, você acaba gerando um impacto muito grande sobre a saúde dessa pessoa, tá? E eu queria desmistificar isso. Saúde não é doença e saúde não é prescrição de medicamento. Até que eu vivenciei essa mudança de paradigma na minha própria vida. Eu decidi que eu precisava mudar. Eu precisava entender saúde de uma forma diferente para poder ajudar aquele paciente que estava ali na minha mesa toda semana. Porque no modelo de atendimento à saúde da família, você vê o paciente 3 vezes por mês, 4 vezes por mês, às vezes até todos os dias. E eu falei assim, gente, para conseguir realmente ajudar essa pessoa, eu vou precisar aprender alguma coisa nova. Então, eu decidi buscar o que ia ser isso. E me deparei com essa pós-graduação que eu fiz, que é da manutenção de homeostase, prevenção de doenças relacionadas ao envelhecimento e adequação nutricional. Foi aí que eu comecei a ampliar minha percepção e mudar a minha própria percepção. Então, um Guilherme que antes tinha uma lista de uns 10 medicamentos que tomava, agora eu sou um Guilherme que não toma medicamento nenhum mais. Isso é uma luta, isso é uma construção que é possível. Queria dizer para você médico, para você aluno, que é possível sim você viver uma vida com plenitude sem usar nenhum tipo de medicamento, cuidando exclusivamente da sua saúde. E foi aí que eu mudei a minha perspectiva. Então eu comecei a ver como é importante a gente ver saúde através da perspectiva da saúde.
que é a não utilização de medicamentos. Então, se eu entendi completamente a sua resposta, você, na sua visão, os médicos extrapolam para a própria vida aquilo que a gente aprendeu na faculdade sobre modelo de saúde centrado na ausência de doenças. Então, muitos de nós nos julgamos saudáveis só porque a gente ainda não tem pressão alta, ou diabetes, ou colesterol alto. É mais ou menos isso que você quis dizer? Exato, exato. Quando na realidade o contexto, a amplitude de saúde vai muito além. Eu vou entrar mais sobre esse assunto já já. Perfeito, perfeito, muito bom. E a minha visão vai muito ao encontro da sua. Acho que a gente negligencia muito a nossa própria saúde por esse motivo. Porque a gente afere nossa pressão de vez em quando, ainda não está alta, faz nossos exames laboratoriais no início de cada ano, nossa glicemia de jejum ainda não está acima de 126, então a gente acha que não tem problema. Quando a gente faz os exames Quando todos faz. os anos. Exato. Exatamente. Quando a gente é sempre na desculpa de que a gente é muito atarefado, a gente sempre vai deixando nossa saúde de lado. Quando você começou a ler os resultados da pesquisa, eu não tinha lido a pesquisa, eu fiquei sabendo agora. E várias coisas que você falou, eu me identifiquei. Uhum. Eu falei, olha, já passei por aquele momento ali de depressão, já passei por aquele momento de estar insatisfeito com a minha carga horária ou com o meu ambiente de trabalho. E, literalmente, é uma pesquisa muito boa, porque no passado eu já fui essa pessoa. A minha percepção sobre saúde era diferente. Eu tinha cargas horárias semanais de 14 horas por dia. Então, eu saía de casa às 7 horas da manhã e voltava para casa às 9 horas da noite. Isso porque eu não pegava o trânsito de São Paulo. Então, eram horas de trabalho mesmo. Eram só 15 a 20 minutos de percurso. E aí eu falei, desse jeito que tá, não dá para continuar. E aí, então, eu comecei a ampliar minha percepção sobre saúde. E hoje eu sou uma pessoa que consigo praticar atividade física 4 a 5 vezes na semana. Eu tenho um cuidado muito apropriado com o meu sono, porque a minha percepção sobre a importância do sono mudou, ampliou. Eu tenho um cuidado super especial sobre a minha alimentação. É até difícil, às vezes, sair para comer comigo, por conta justamente de eu conseguir perceber como o cotidiano, como a nossa vida do dia a dia vai gerar um impacto muito grande. Às vezes não agora, mas daqui a 20, 30 anos, falando então sobre longevidade. E ainda dentro desse assunto, sobre extrapolarmos o que a gente aprendeu na faculdade para a nossa vida, a nossa faculdade, a minha formação, pelo menos acredito que a sua, pelo que a gente já conversou, ela não abrange todas essas áreas de saúde. Por exemplo, eu, durante a faculdade, nunca estudei sobre sono. Nunca. Talvez no segundo período, falando sobre a fisiologia do sono, e só. Nunca. Os nomes das nossas aulas eram nomes de doenças. Exatamente. Então, a gente ia para uma aula que, né, por exemplo, vamos aprender sobre cardiologia. Então, uma aula era infarto agudo do miocárdio, a outra era síndrome coronariana aguda, a outra era miocardite. Uhum. Então, a gente estava sempre colocando a doença no foco. A gente sempre direcionando a nossa atenção ao cuidado de doenças, e muito pouco sobre saúde. Tanto que existe, né, uma percepção atualmente de que é difícil você encontrar um médico que saiba cuidar de saúde. A maioria das vezes você vai no médico e você fala assim, doutor, eu tô bem e eu queria continuar bem. Ele falou, sinto muito, eu não tenho como te ajudar. Vai, fica doente e depois você volta pra mim, que aí eu sei cuidar dos seus problemas. Exato. Entendeu? E aí, Guilherme, puxando já esse gancho, então, em quais grandes áreas você separa a saúde de um ser humano como um todo? Perfeito. Acho que agora então a gente vai falar sobre ampliar o conceito de saúde. Perfeito. Exato. Bom, a nossa saúde ela é muito complexa, tá? Uma noite mal dormida é um dia mal vivido. Uma briga familiar pode culminar com um acidente de trânsito que vai te levar para um ambiente de emergência ou até um centro cirúrgico. Então, eu gosto muito de olhar a perspectiva de saúde através do que a gente aprende com as chamadas zonas azuis. Você provavelmente já ouviu falar, exato. As zonas azuis são alguns lugares específicos no mundo
onde as pessoas elas são super longevas. O conceito de super longevo é aquele das pessoas que vivem bem, com saúde, por mais de 110 anos. Uma coisa que é praticamente impossível da gente perceber atualmente. No nosso dia a dia, desconheço. Chegou com 70 anos, você pode ter certeza que já tem uma sequência de doenças e uma lista de 10, 15 remédios que está tomando. Então, eu gosto muito de olhar isso, porque isso é a saúde em prática. É um conceito epidemiológico, então você está vendo realmente o que aquelas populações estão fazendo para viver bem por bastante tempo. E a gente tem grupos assim nos Estados Unidos, em Loma Linda, na Costa Rica, na Itália, em Okinawa. E o que essas pessoas elas percebem como saúde, né? Então, vários estudiosos vão lá, cansam de visitar essas populações para ver o que eles estão fazendo com a saúde deles. Então, a primeira coisa é, a gente precisa cuidar da nossa saúde comunitária. Nós precisamos pertencer a uma comunidade. Todas essas populações super longevas das zonas azuis não vivem sozinhas dentro do apartamento delas, apenas focado no salário do próximo mês e qual é o meu trabalho de amanhã. Elas pertencem. Nós, seres humanos, precisamos da presença desse neurotransmissor que se chama ocitocina, esse hormônio, que faz com que a gente se conecte. Então, eu preciso me sentir conectado, a gente quer pertencer. E, atualmente, a gente já não fala mais sobre comunidade. A gente vive uma vida super individualista. E essa é a primeira coisa que eu queria jogar para a gente conversar. Quero saber de você. Você está trabalhando, você pertence a alguma comunidade atualmente? Pertenço a uma comunidade dos meus colegas de trabalho e falo muito disso também na minha página, você já deve ter visto, sobre a manutenção das nossas amizades, que não é simplesmente, virei amigo, vamos ser amigo para sempre. A gente tem que se esforçar, a gente tem que manter esse vínculo. Despende energia, despende tempo, despende gasto, para que essa comunidade de amigos continue sendo uma comunidade. Perfeito. Essa é uma fala muito boa, porque nutrir a amizade realmente gasta tempo, gasta determinação, gasta paciência. E a gente precisa fazer isso, porque o apoio mútuo dessa comunidade... O que é uma comunidade? É um grupo de pessoas que te aceita por quem você é e que vai te ajudar independente daquilo que você fizer. Esse é um conceito de uma comunidade, tá? Então, é alguém que você vai lá e que te abraça. É um ambiente... Acolhedor. Acolhedor. E quem não precisa ser acolhido? Exato. Às vezes, mais de uma vez por semana, né? E aí, além, então, desse senso de comunidade, o que mais você vê como uma grande área de saúde? Perfeito. A gente precisa cuidar da nossa saúde metabólica, que é aquilo que a gente vai no médico e que muitas vezes ele fica focado apenas nessa questão de saúde física e metabólica. Então, vamos ver, tem algum problema acontecendo no seu corpo, uma dor, uma alteração no seu exame laboratorial? Essa é a saúde tradicional. É o que a gente conhece como saúde. Que é o senso popular, inclusive, do que aquilo que a gente estava falando. Meu exame veio alterado, então eu tenho diabetes. Minha pressão está um pouquinho mais alta, então eu sou hipertenso. Eu tenho uma dor, provavelmente existe um problema em algum órgão meu. Uhum. Então, essa é a percepção de saúde física e metabólica. Ótimo. Eu gostaria de ampliar para o contexto da saúde mental. Perfeito. A gente quase não fala sobre saúde mental. Atualmente, a gente tem criado políticas de conscientização. Já existe o Setembro Amarelo, que fala muito sobre problemas de suicídio e questões de saúde mental. E que na nossa classe médica é extremamente negligenciado. É um paradigma ainda entre nós, né? Pois é, na própria faculdade a gente vê psiquiatra como médico de louco, então você já percebeu qual é o tipo de percepção negativa que existe em relação a uma área tão importante da saúde de todas as pessoas. Não é louco que precisa de psiquiatra, não é pessoas com problemas que precisam de psicólogo. A gente precisa aprender a cuidar da saúde mental, ter uma rotina de cuidados com a saúde mental. E é estranho nós que somos da área ainda termos esse tipo de preconceito, né? Imagina, se a gente que trabalha com isso, se a gente que deveria ter a mente mais ampla possível sobre esse assunto,
a gente continua com esses preconceitos, imagina a população em geral, né? Exato. Mas tenho visto, ultimamente, uma melhora, né? Tem se falado muito mais sobre ansiedade, sobre depressão, sobre burnout, mesmo entre nós. E eu acredito que, ainda que ainda seja paradigma, acredito que esteja num processo de transformação, num processo de melhora aí, né, nessa questão sobre saúde mental. Eu também vejo essa percepção melhorando, eu fico muito contente. Só que às vezes a gente precisa ampliar a percepção sobre saúde mental. Saúde mental não é ir no psiquiatra e tomar um antidepressivo, um antipsicótico ou um Rivotril. Ou simplesmente achar que, como você nunca foi ao psiquiatra, então que tá tudo bem. Que tá tudo bem, exato. Saúde mental é você literalmente entender o que está passando dentro da sua cabeça, com os seus sentimentos, qual é a sua percepção de mundo, e então você tomar atitudes ativas para cuidar da sua saúde mental. Então, a meditação é uma forma muito interessante, técnicas respiratórias já existem na humanidade há milênios, que vêm para ajudar a gente a controlar nossos excessos de emoções. Regulação simpática parasimpática, o problema de desautonomia e o burnout que você falou é presente na nossa classe médica com frequência, mas é muito legal que a gente determinasse tempo para cuidado de saúde mental. Assim como a gente separa, às vezes, uma horinha do nosso dia para ir na nossa academia, e cadê a meia hora de cuidado da saúde com a mente? Perfeito, perfeito. A gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre isso no decorrer do episódio. Então, recapitulando, senso de comunidade, saúde fisiológica, metabólica, saúde mental. Tem mais alguma que você gostaria de pontuar? Com certeza. Saúde espiritual. Perfeito. O nosso corpo, né, nós somos desenhados, a nossa psique e o nosso senso de existência é que a gente não entende que esse mundo tem um fim pra gente. A gente entende que a gente vai pro céu, a gente entende que a gente vai reencarnar, a gente entende que existe um outro aspecto para nossa Ou que vai pro vida. inferno. Ou que você vai pro inferno, exatamente. Mas isso é intrínseco. É Intrínseco. intrínseco. Tanto que em Harvard, eles já discutem muito essa questão de saúde, da espiritualidade interferindo na saúde. Durante a minha graduação na UF, também a gente tinha matérias alternativas que eram espiritualidade e a saúde, Legal. porque existe sim essa relação muito forte, tá? O nosso corpo, né, a minha percepção sobre saúde é corpo, mente e espírito. A gente precisa estar com esses três alinhados. E posso te dar um Claro. overview? Não é incomum você chegar no consultório com pacientes que têm uma saúde física ótima, uma saúde mental evoluindo, e mesmo assim eles não têm uma percepção ampla sobre a saúde deles. E esses pessoais das zonas azuis, essas populações de zonas azuis, todas elas tinham a sua questão espiritual também muito bem estabelecida, né? Exato. E é legal de falar sobre a manutenção da religiosidade, da espiritualidade, envolve geralmente, na grande maioria das vezes, um senso de comunidade. O paciente vai à igreja, vai ao seu centro espírita, vai aonde quer que seja, congregar com pessoas que acreditam nas mesmas coisas, e aquilo acaba se tornando um lazer para a pessoa. É praticamente um lazer. Ela vai para se congregar, para se conectar com seu Deus ou o que for, e acaba se tornando amigo, acaba se tornando um membro daquela comunidade. Então, existe essa interseção entre essas duas áreas, né? Não, sem dúvida. Tanto que nas próprias igrejas é comum você ter as atividades espirituais, é comum você ter as atividades depois em grupo, Exato. você se juntar para comer e conversar. Então, é importante que a gente observe isso. Nós precisamos pertencer, nós precisamos ter a sensação de que estamos cuidando também da nossa saúde espiritual. Não só ter a sensação, mas realmente cuidar. Então, quando você consegue alinhar esses 4 pontos que a gente falou, a sua saúde tá num caminho muito ideal, tá num caminho certo. Ótimo, legal. Vamos passando para frente. E aí, Guilherme, agora eu queria saber de você, na sua opinião, qual é a peculiaridade, o que há de diferente, o que há de especial entre nós médicos em relação às demais profissões, que pode
quais são as peculiaridades da nossa profissão que podem impactar na nossa saúde ativamente? Essa é uma pergunta muito ampla, que eu acho que vai ser divertido da gente dissertar sobre ela. Eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é: o médico tem a impressão de que ele conhece tudo sobre saúde, então ele demora até que ele tenha a percepção de que ele precisa buscar ajuda em outras profissões, outros profissionais da área médica, outros profissionais de saúde. Então, acho que a principal peculiaridade é a percepção que o próprio médico tem em relação à saúde dele. Uhum. Então, como que isso a gente vê na prática, tá? Automedicação, evitar exames, por exemplo, a questão da rotina do cuidado com a saúde. É incomum o médico que faz exame todo ano. Incomum. É incomum. É assim, não, tá tudo bem, não tô com clínica de nada, não preciso fazer nada por enquanto. Então, o próprio conhecimento que ele desenvolveu sobre essa parte da vida que é a saúde, às vezes serve como um limitante para a vida dele. Porque quando a gente vai falar sobre o cuidado da nossa própria saúde, existem muitas coisas que estão influenciando. A limitação do seu conhecimento, as suas emoções, o seu processo de negação em relação a uma Ia falar situação. isso. Então, né, realmente eu acho que a principal peculiaridade é o médico não buscar por ajuda. Perfeito. Popularmente, entre nós, a gente gosta de denominar, se fosse um paciente, nós chamaríamos ele de tigre, né? E é mais ou menos isso. É. Casa de ferreiro, espeta de pau. Nenhum ditado vira ditado à toa. E isso é muito forte entre nós, né? A gente, como você falou, a gente se julga conhecedor, então fala, não, comigo tá tudo bem. E vai levando, vai levando. Até uma hora que o corpo pede, né? O corpo cobra. A conta chega. Exato. E além disso, eu gostaria de pontuar também algumas peculiaridades que a nossa profissão tem em relação a outras, como por exemplo, um médico consegue trabalhar 24 horas por dia, 7 dias na semana, se ele quiser, tá? Emprego para isso tem, oportunidade tem. Exato. É difícil às vezes dosar essa quantidade de trabalho. Às vezes é difícil a gente falar não para alguma oportunidade que surge. Às vezes a gente está querendo um dinheiro a mais e aí nisso vai plantão. É o tal de calcular o dinheiro ou os gastos da vida pelo plantão. número de plantões. Essa viagem vai me custar só 3 plantões. É sobre isso. Eu acho que isso é uma peculiaridade importante porque se a gente não tiver um freio, a gente vai trabalhando e esquece. E eu acredito que a nossa formação tem a tendência de ser uma formação muito longa. Eu acredito que, de alguma forma, isso impacta na nossa saúde. Além da formação longa, o fato da gente lidar com outras vidas é uma responsabilidade muito grande e que isso gera uma carga emocional, gera uma carga emotiva pra gente forte. Eu O que você concordo acha sobre isso? absolutamente. Eu até separei essa questão de rotina de trabalho como sendo uma das questões que mais influenciam na saúde do médico. Olha só, a nossa rotina como é que é, tá? É igual o Thiago falou. Se você quiser trabalhar todo dia da semana, você pode. Se você quiser dar 72 horas de plantão seguido, você pode também. É raro, mas acontece com frequência. É né? raro, mas acontece com Exatamente. Exato, acontece com frequência. E como é que é a rotina de trabalho desse médico? Primeiro que a gente está lidando com doença. Doença tem carga. Essa carga não é simplesmente um vírus que você vai pegar, não é uma bactéria que você corre risco de uma infecção. É qual é o contexto todo que está envolvido naquela pessoa que está doente ali na sua frente. Existe uma família preocupada, existe uma expectativa, existe a sua limitação. Existe a limitação da medicina, existe a limitação do ambiente de trabalho, existem várias limitações. Infelizmente, a gente não consegue resolver todos os problemas. Existem problemas que vão envolver outros aspectos da vida da pessoa. Não é a saúde metabólica ou física que está em questão ali. Muitas vezes é uma questão de saúde mental, Sim. muitas vezes é um problema domiciliar que está com falhas.
é uma sequência de outras questões. Então, a gente lida com frequência com a frustração. Exato. Eu acho que essa é a palavra. Eu ia falar. A Com a frustração é da nossa rotina. da rotina, dos problemas que existem no ser humano, da espera que existe sobre nós. Então, as pessoas esperam que elas vão ao médico, que o problema delas vai ser solucionado. Gente, não é verdade isso. Às vezes as pessoas esperam que existe uma medicação que vai resolver o problema da vida delas. Pessoal, não é verdade isso, tá bom? Toda medicação tem uma capacidade, um número necessário para tratar, uma eficácia, um número necessário para causar dano. As medicações também têm as limitações. Sim. Então, as formas terapêuticas que a gente vivencia também têm as limitações. Isso impõe sobre nós uma sensação, às vezes, de: será que eu sou insuficiente? De Será impotência. que... Impotência. Perfeito. E aí, ó, olha só como é que isso... Então, você terminou 72 horas de trabalho. Vamos desenhar uma situação na qual você lidou com várias frustrações ali. Vários problemas vez que só. você gostaria de ter resolvido e você não conseguiu resolver na plenitude. Teve uma resolução parcial. Teve outros que você resolveu e você ficou super feliz, Sim. porque eu acho que a principal motivação da maioria dos médicos é realmente ajudar as pessoas. E a gente fica muito feliz quando a gente vê a vida do paciente mudando. Foi por isso que eu decidi trabalhar com saúde. Porque quando você trabalha com saúde, várias vezes o paciente volta super contente, animado, feliz com os resultados dele para a próxima consulta. Mas quando isso não acontece, você fica triste. Você tem ali agora um problema: cansaço, a fadiga para você lidar e as suas frustrações que você E, carrega. geralmente, esse perfil de médico que faz essa jornada exaustiva costuma ser em setores de emergência, né? Onde as limitações humanas ficam ainda mais evidentes, né? As limitações nossas médicas ficam ainda mais evidentes. Então, essas limitações geram ainda mais frustração. E aí você já está um médico cansado, porque está trabalhando muito. Aí você se torna um médico frustrado. E aí a bola de neve começa a ser A formada. crescer. Porque isso é muito legal que você falou. O que acontece, tá, com um médico que trabalha muito? Vou contar pra você. Você vive numa situação de luta e fuga. Você tá com uma ativação simpática super No elevada. talo. Durante um grande período da sua vida, o seu cortisol vai estar super elevado. Você pode fazer o cortisol no seu sangue, pode medir na saliva, pode medir na urina, você vai ver. Os metabólitos de cortisol estão lá elevadíssimos. Só que durante bastante tempo você vai conseguir manter essa batida forte aí. A gente tem reserva, né? A gente tem reserva, a gente foi feito para viver nesse mundo à base de cortisol. Só que às vezes o cortisol falha. E, gente, excesso de cortisol, ó. Cortisol, regulação de glicemia. Então, ele vai alterar todo o seu metabolismo energético corporal, vai aumentar a disponibilidade de energia para o seu corpo. É para isso que ele está servindo ali. A longo prazo, o cortisol vai acabar com a sua massa muscular e vai construir cada vez mais gordura para você. O cortisol vai fritar o seu neurônio. Cortisol é óleo e frigideira para o seu neurônio. Uma vida toda estressada, você vai ter Alzheimer daqui a 50 anos. Cortisol altera toda a sua microbiota intestinal. A microbiota intestinal é quem faz sua serotonina. Daqui a pouco você tá depressivo por excesso de cortisol. Então, lá pelas tantas, a sua adrenal chuta o pau da barraca também. Então você tá simpático ou mimético a sua vida inteira, daqui a pouco você fica parasimpático. Isso se chama burnout, que é uma síndrome muito comum nos profissionais médicos, na residência médica, nos médicos plantonistas. Então, o médico que fica dando um plantão atrás do outro é um médico que vai vivenciar os efeitos do cortisol a longo prazo. E aí, todos esses que a gente mencionou. Cara, perfeito, perfeito. Achei muito boa a discussão sobre... Acho que a gente cumpriu o objetivo dessa pergunta. Partindo um pouco lá para frente, Guilherme, a gente tem um público bem grande de acadêmicos, tá? Acadêmicos, recém-formados, médicos residentes. Como você acredita que a nossa formação pode impactar na nossa saúde? Perfeito, essa é uma pergunta boa. Eu vou falar sobre... Um pouco difícil, eu acho, de falar. Exato. Mas vai lá. Bom, vou falar sobre a minha percepção,
contar. Pode contar a sua experiência, se for o Exato, caso. exato. Bom, como que o impacto da saúde do médico durante a sua formação? Essa a pergunta? É. Bom, eu acho que a gente chega na faculdade completamente despreparado pelo maior preparo que a sua família possa ter te dado durante a sua infância toda. Você chega lá, é uma situação completamente diferente, várias novidades, você também está querendo aproveitar de tudo. E ali, já nas primeiras semanas da sua graduação, já começa a tal do trote, já começam as suas experiências dentro da faculdade de medicina, né? E ali, isso já começa, às vezes, o abuso de algum tipo de substância, existe a questão do álcool, existe a questão de outros tipos de drogas também. E você tá lá, tentando navegar durante toda essa situação, às vezes com mais recursos, às vezes com menos recursos. E isso já começa a impactar a sua saúde por questões óbvias. Quando você fala de recursos, você diz recursos emocionais para saber lidar direitinho com todas essas novidades que vem bombardeando a gente na Não só faculdade. recursos emocionais, mas também Habilidade recursos. social. Habilidade social, a gente tá estranho ali naquele meio. Às vezes a própria faculdade não vai falar nada para você sobre aquele trote. Eu me lembro que quando eu entrei na minha faculdade, existia uma sequência de algumas palestras para conscientizar a gente em relação a coisas que eram abusivas, a coisas que a gente não precisava fazer. Então, os meus veteranos já tinham tido essa mesma percepção de que era necessário conversar sobre isso. Porque antes da gente entrar na faculdade, a gente via que calouro tinha morrido, que não sei o que lá, passava na televisão essas Sim. coisas, entendeu? Então já existia uma mudança em relação a isso. Mas mesmo assim, ainda é um momento bem complicado, porque você não tem, às vezes, os recursos emocionais, intelectuais e até ferramentas para te ajudar naquela situação. E aí Perfeito. começam situações, às vezes, de abuso, né? Abuso com você mesmo ou de outras pessoas abusando da sua saúde, tanto física quanto emocional. E aí, durante a faculdade, a situação vai ampliando, né? Então, a gente começa a conviver com rotinas de estudo muito intensas, às vezes A muitas cobrança, né? cobranças elevadíssimas, às vezes ainda existe o abuso de alguns professores que fazem comentários que destroem você. Eu me lembro até hoje que as minhas provas de semiologia era um terror, porque a gente ia ser sorteado e pode ser que a gente caísse com um professor que te destruía na frente do Uhum. paciente, falava que você não teria capacidade de ser um médico, falaria que você não sabia o que você estava ali fazendo. Isso ainda acontece, gente, esse tipo de abuso. Então, ó, a gente já tem uma vulnerabilidade em relação à nossa saúde física, com abuso de substâncias, aí agora com a saúde mental e a sua própria percepção de capacidade. E isso vai passando durante a faculdade e você vai gerando alguns traumas, às vezes você vai conseguindo superar algumas Sim. situações, vai melhorando. Da minha parte, eu acredito que a formação, como eu já tinha até falado um pouco antes, eu acredito que a nossa formação é muito longa, com uma exigência muito grande. Não acredito que esteja errado. A nossa formação, a gente tem muita responsabilidade, a gente precisa realmente estar estudando o tempo inteiro, o máximo possível, principalmente nesse início de carreira, né? Mas a exigência, muitas vezes, extrapola o nível do aceitável, né? Extrapola o objetivo. Às vezes, é comum nós vermos pessoas na medicina tudo é muito hierárquico, né? Então, pessoas que estão acima de você em nível de formação, te exigindo de formas que não precisa daquilo, tá? Na residência é muito comum a gente ver isso. Só que na faculdade mesmo eu experienciei isso que você falou, de professores à beira-leito numa visita, escrachando com o interno do lado do paciente, né? Qual que é o objetivo disso? Nenhum. Se você é um professor que você se preocupa com a transmissão de conhecimento, se você se preocupa que aquele aluno que você está ensinando seja um bom médico como você se julga ser, porque quem faz isso acha que é o melhor médico de todos, não tem como, não tem espaço mais para isso em pleno 2023, né? E, mais uma vez, é raro, mas acontece com muita frequência,
esse tipo de situação. Na residência, as coisas se tornam ainda mais exacerbadas. Mais para frente a gente fala um pouquinho mais sobre isso também. Mas acredito que durante a nossa formação essas coisas podem impactar muito mesmo na nossa saúde física, mental, espiritual e no nosso senso de comunidade. Porque se você é um interno que é visto pelos professores como um interno ruim, quem vai querer fazer grupo com você? E aí você já não tem mais um senso de comunidade na sua própria faculdade. Na sua própria comunidade Na sua direta. própria comunidade você está excluído. E é uma comunidade que você passa muitas horas, durante muitos anos, juntos. A faculdade, 6 anos integral, de manhã, de tarde, todos os dias, de segunda a sexta, aquela é a sua família, né? Então, se você começa a ser mal visto por esses abusos que acontecem, você acaba perdendo a comunidade que deveria te acolher, né? Achei muito legal. Isso reflete sobre o cuidado que você consegue ter com o seu paciente, porque se você tem ali uma sequência de limitações que ficam às vezes escancaradas, escrachadas por conta do seu, do seu ambiente, é o que a gente chama de peer pressure, a pressão que os seus próprios amigos e professores geram sobre você, você vai ter uma prática às vezes limitada. Exato. Porque você vai deixar a pressão, às vezes, tirar o melhor de você. Naquele momento, você não consegue mais absorver o conhecimento que você precisaria. Você não consegue mais absorver a técnica que você precisaria. Porque seu foco está todo em não passar vergonha, em não ser escrachado ou algo do tipo, né? Acaba fazendo as coisas no automático. Guilherme, agora eu queria apresentar para você mais alguns dados dessa pesquisa que eu já citei e que são pesados, acho pesado, tá? Falando sobre a saúde mental da nossa classe. Nessa pesquisa, né, que é uma relevância importante, praticamente 3.500 participantes, tem uma relevância estatística boa, 23% dos médicos são diagnosticados com depressão e fazem acompanhamento, e 23,1% apresentam sintomas depressivos, autodeclarados, mas ainda não fazem um acompanhamento profissional. E 8,9% são diagnosticados com burnout e 17% já tiveram burnout. 36% apresentam sintomas de burnout, mas ainda não procuraram ajuda. O que você fala sobre a saúde mental da nossa classe? Bom, a saúde mental do médico é um terreno difícil de ser penetrado, porque igual você falou, vários já perceberam que tem, mas não fizeram muitas coisas para resolver, às vezes ainda não procuraram ajuda. Já sofrem essa pressão do cotidiano, de ter que lidar com, às vezes, o pior lado do ser humano. Vocês médicos vão saber do que eu estou falando. Vocês já viram um ambiente mais hostil do que uma fila de espera numa emergência? Onde a dor de todo mundo é maior do que a outra? E aí acontecem todos os problemas que a gente costuma ver? Então, realmente, a saúde mental do médico é um terreno muito frágil, muito sensível. Quem está cuidando daquele profissional? Quem é a classe de apoio que está cuidando? Será que aquele emprego, será que aquela instituição que você trabalha se importa com você? Ou ele está querendo que você seja mais um plantonista ali, cumprindo uma carga horária, tem que ter alguém com CRM para atender e carimbar? E tudo isso vai gerando uma piora da saúde mental. O médico tem a percepção de que ele precisa, às vezes, ser rico, às vezes ele tem a impressão de que aquela faculdade ali vai fazer dele um milionário, e não é essa a realidade, mas você precisa traçar uma estratégia muito boa para que você tenha uma evolução na sua carreira profissional. Então, é uma outra preocupação que a gente tem que influencia diretamente na nossa saúde mental. A gente, né, às vezes não procura um psicólogo para começar a conversar, às vezes nem com o nosso próprio amigo a gente consegue falar sobre a nossa saúde mental. Então, a minha percepção sobre saúde mental do médico é que é um assunto que precisa ser conversado.
é um assunto que não dá para ser negligenciado. As instituições que empregam os médicos precisam ter e assumir responsabilidade sobre o cuidado desses profissionais. Precisam conversar sobre isso. Eu já trabalhei em ambientes que nitidamente a maioria das pessoas tinham a saúde mental comprometida. Quando você trabalha muito tempo em um local, que você começa a conviver com aquelas pessoas, você começa a perceber os traços, às vezes depressivos, às vezes os problemas que as pessoas estão enfrentando nas casas ou na saúde física, mental e emocional delas, e que nada é feito. A gente permanece aquele silêncio, permanece aquele tabu que é conversar sobre a saúde mental das pessoas, até que alguém se afasta. Ah, o fulano tá afastado. O que Tá aconteceu? doente. E ninguém sabe o que tá Tá acontecendo. doente? Ah, às vezes, acho que foi por saúde mental. Nossa, sério? Mas eu nem sabia que isso estava acontecendo. Ou será que você sabia e você não quis nem perguntar porque você também não sabia o que fazer para ajudar aquela pessoa? Exato. Ou porque às vezes a sua vida é tão corrida que você já não consegue mais se conectar com o seu próprio ser humano que está trabalhando com você ali todos os dias, entendeu? Então, sem dúvida, ainda é um problema muito grande. E eu não responsabilizo só os médicos, eu acho que é uma questão cultural mesmo. Perfeito. Eu tenho uma experiência pessoal sobre isso, eu já tive burnout. Um episódio específico, né? Não é um episódio, mas um momento da minha vida que claramente hoje, vendo em retrospectiva, eu estava em burnout. E quando eu estava estudando um pouquinho sobre pra gente vir aqui conversar mais sobre, ficou evidente para mim. Eu estava no R1 de cirurgia, que é um momento muito delicado da vida de um médico, em que o nível de exigência você nunca experimentou algo do tipo, você nunca trabalhou tanto na sua vida e nem vai precisar trabalhar mais, graças a Deus. E aí já era meados de outubro, início de outubro de 2020, ano de pandemia. Eu trabalhando em média 100 horas por semana, já nesse pique de há 6, 7 meses trabalhando 100 horas por semana, pressão, vendo muito paciente grave evoluindo para óbito, isso gerando tudo aquilo que a gente já discutiu. E aí esse episódio específico que eu me lembrei foi o seguinte, na época eu namorava, eu tava de pós-plantão, eu já devia, sei lá, estar no hospital há 36 horas pelo menos. E aí a gente saía fazer o plantão noturno e só podia sair do hospital à 1 da tarde, depois que você já tivesse feito todas as suas funções. E aí fui embora para casa e eu tinha que levar minha ex-namorada de onde eu moro até a rodoviária para ela ir embora para a cidade dela. Uma maratona que eu tinha que percorrer. E eu tava tão cansado, já tinha tomado não sei quantos cafés, cheguei em casa, abri um energético, falei, vamos, vou te levar. No meio do caminho, eu simplesmente não tinha a menor condição de dirigir. Não tinha. Parei o carro no meio do caminho, ali no aeroporto de Congonhas, né? Ainda tinha que andar mais uns 15 quilômetros até chegar na rodoviária. Falei, cara, não dá. Não consigo te levar até o final. Não consigo. Ela entendeu, óbvio, sabia de tudo que eu estava passando. Pegou o Uber dela e terminou de chegar. Eu, Guilherme, não tenho uma memória sequer do meu caminho de volta para casa. Eu simplesmente apaguei aquele momento da minha vida. E isso ontem eu estava vendo uma entrevista com Drauzio Varela e um neurocirurgião falando sobre estafa mental. E ele falou que esses apagões são sinais de burnout. Eu acordei, a memória que eu tenho é eu acordando de madrugada no dia seguinte e voltando para o hospital. Eu não sei como eu dirigi de volta para casa. Era literalmente um sonâmbulo atrás de um volante. Então você vê até que ponto a gente pode chegar por uma formação médica, né? Até que ponto eles exigem isso da gente. Exato, exato. E assim, quando a gente tá na comunidade médica, a maioria dos seus amigos é médico, você vê as coisas acontecendo na vida das pessoas. E esses dias eu tava conversando com uma amiga que tá no R3 de oftalmologia e que é um ambiente muito complicado, o hospital que ela trabalha. Já houve desistência de vários residentes. Outros
foi influenciado pelo meio que a pessoa desistisse. Então, meio que a pessoa foi obrigada a desistir porque ela tinha uma limitação visual. E na oftalmologia parece que você não pode ter limitações visuais para que você seja um oftalmologista. Eu achei isso muito controverso. É. E que um amigo dela, infelizmente, a mãe do amigo faleceu. E ele ia precisar fazer um afastamento para cuidar da família dele e dele. Porque como é que você lida com essa situação, né? Um momento único na vida da maioria das pessoas. E que todos os colegas residentes dela só queriam saber quando que ele ia voltar. Porque para dividir a carga horária, para dividir a pressão, para dividir o problema todo que tinha ali para ser resolvido. Então isso faz com que a gente se torne um pouco menos humano. Insensível, distante. Talvez isso reflita até no nosso próprio autocuidado, né? Já somos insensíveis ao próximo, nosso colega, por que não com a gente também? Não, isso não é nada. Eu não preciso resolver isso agora, Exato. né? Exato. Perfeito. Pesado esse assunto, hein? Exato. Pesado. Mas... Sabe que, né, eu não fiz residência médica, mas eu acho que um dos maiores medos meus de entrar na residência é essa sequência de abusos mentais e físicos que a gente vai passar. Você tem que estar com uma cabeça boa para começar. Tem, exato. E aí eu não sabia se eu queria passar por isso. Eu consegui, olha a que ponto chegamos. Nessa época já de outubro do meu R1 de 2020, o pensamento em desistência era diário. Todo dia eu pensava em desistir da residência. Até que, plena pandemia, graças a Deus, olha só, graças a Deus eu peguei Covid. E fiquei 14 dias em casa, descansando, porque senão eu não teria chegado ao final da residência. Eu precisava, não era luxo, eu estava necessitado de descanso nesse momento e estava torcendo para pegar uma doença que estava matando o mundo inteiro. Até que ponto? Até que ponto? Mas esse é o seu corpo, a sua mente tentando te proteger, na realidade, do excesso de abuso. E o que você falou sobre o esquecimento, o nosso cérebro faz isso em situações de trauma, né? Então, tem várias pessoas que passaram por trauma no passado e não tem nenhuma recordação sobre o que aconteceu. Seja um abuso físico, mental, emocional. A gente deleta, porque é um mecanismo de defesa do nosso corpo fazer isso. E a gente deleta esses momentos de dificuldade da nossa vida para a gente conseguir seguir. Mas ele está guardado lá no seu inconsciente. Tá demais. Precisa trabalhar, precisa conversar sobre. Vamos deixar o assunto um pouquinho mais leve agora, Guilherme. Vamos falar sobre sono. Como a gente consegue conciliar um sono de qualidade com a nossa rotina de plantão noturno? Isso aí é um assunto polêmico. Primeiro eu vou falar o que é um sono ideal, tá? Ótimo. A gente tá nessa terra se desenvolvendo há milhões de anos. Milhões de anos a espécie humana tá aqui tentando sobreviver, thrive, se dar bem, tá? A nossa cronobiologia se desenvolveu para que a gente fosse dormir no pôr do sol e que a gente acordasse no momento que o sol nasce. Então, a gente tem um ritmo circadiano. Quem determina o nosso dia e noite é o sol, e sempre foi assim. De 200 anos para cá, a gente tem, né, toda essa revolução da tecnologia, revolução industrial, e que a gente desenvolveu luz, e que luz está presente dentro da casa da maioria das pessoas. Então, a gente vai até meia-noite, acordado, resolvendo os problemas do celular, vendo Netflix e com as luzes acesas. Tanto que a luz é um cancerígeno. Acreditem, a luz pode causar câncer simplesmente porque você faz... Não é por conta do câncer de pele, não. É por conta da sequência de alterações neuroendócrinas que acontecem por conta da falta da melatonina, que é o nosso principal hormônio regulador. E aí, então, a sua pergunta. Como lidar com rotinas de plantão noturno? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, que eu ia dar plantões noturnos, numa UPA, todas as vezes que tocava a campainha, aquela campainha vibrava dentro do meu coração. Então foram momentos de, tipo assim, que a minha adrenal literalmente apertava cortisol pro meu sangue.
E que eu acho que é mais ou menos o que acontece com a mais ou maioria menos. das pessoas. Porque você literalmente não sabe o que está chegando naquela ambulância. Você não sabe o que se tem uma ficha vermelha para você atender lá naquela Às vezes você porta. acabou de pegar no sono, vai, toca o bip e você precisa voltar. Então começam a acontecer essas desregulações neuroendócrinas dentro de você quando você começa a dar plantões noturnos, tá? Você vai começar a ter alteração do seu cortisol. O cortisol né, ele faz um pico às 8 horas da manhã e o nadir dele é à meia-noite, falando para o seu corpo, ó, 8 horas da manhã acorda, meia-noite vai dormir. Só que meia-noite, na hora de você dormir, chega essa emergência para você atender. O que que acontece? Toma Cortisol cortisol lá de em novo. cima. Daqui a pouco, vai dar um ano, você vai estar com desregulação da sua curva de cortisol. Você vai ser uma pessoa que não vai mais conseguir deitar na cama e dormir à noite, porque ao invés do seu hormônio cortisol estar baixo, ele está lá em cima porque você estava atendendo emergência na sua vida. E aí, começa um problema na vida do médico, a desregulação do sono. Desregulação do sono vai ter impacto sobre toda a sua saúde. Ponto. Tão importante quanto acordar é dormir. Aliás, mais importante do que acordar é dormir. O nosso sono tem função de reparo. O nosso sono é quem vai fazer o nosso corpo ficar pronto para o próximo dia. E aí, se você passa por uma sequência de noites em deprivação de sono, você vai ter uma sequência de alterações hormonais que vão impactar sobre toda a sua saúde, tanto física quanto emocional. E aí começa, às vezes, o principal problema dos médicos. Então, já que eu tive uma deprivação de sono e no outro dia eu tenho consultório para atender ou um outro plantão para dar, o que que eu vou fazer? Então, vamos tomar cafeína? Vamos usar Venvance? Vamos tomar um energético, igual você falou? Começa, então, o uso de substâncias para conseguir te ajudar. Só que à noite, na hora de dormir, toda essa cafeína está acumulada. Se você pode ser um metabolizador rápido, um metabolizador lento, você pode ter alteração do seu receptor de adenosina. Uma sequência de coisas podem acontecer e a cafeína tem um impacto grande ou não sobre a sua vida. E aí, na hora de dormir, e aquele sono que não vem, e você precisa dormir para conseguir tocar amanhã. Então, vamos começar com o indutor do sono agora? Um zolpidenzinho, uma trazodona, uma mirtazapina. Então, começa o uso de substâncias não prescritas por outro médico. Começa, então, a autoprescrição. Tanto de substâncias psicoativas que você compra no mercado, que é a cafeína, ou substâncias que você vai literalmente na farmácia aqui com o seu carimbo, com a sua prescrição, você pede Ou um do amigo, do do seu seu colega, você vai lá e começa a usar essas substâncias. E aí eu acho que você já até falou algum dado sobre isso. Vários médicos aí com transtornos de depressão, vários médicos com transtorno de burnout, muitas vezes decorrente da disrupção do que o seu corpo consegue ou não fazer. E aí, eu particularmente gosto de dar plantão noturno. Prefiro. Tanto por volume de atendimentos, quanto horário de descanso. Você acaba tendo, acaba trabalhando um pouco menos em relação a um plantão diurno. Mas em detrimento de uma qualidade de sono. E aí eu percebi que isso estava acontecendo comigo. Eu conversei com você também, inclusive, na época. E eu me limitei a, no máximo, 2 plantões noturnos numa semana. A minha meta é chegar a 0, né? Um dia a gente vai chegar lá. Mas, esses dias eu estava até assistindo uma entrevista, era de um professor de neurociências, que ele fala muito sobre sono, eu esqueci o nome dele agora, mas que ele fala como a falta de sono de profissionais noturnos afeta diretamente a sua saúde, tanto é que em muitos lugares você recebe adicional noturno por causa disso, tá? Porque é insalubre. Porque é insalubre, Exato. exatamente. E como a sociedade é movida a dinheiro, todo profissional que trabalha à noite, que vende o seu sono, a gente, quando tá dando plantão noturno, a gente está vendendo o nosso sono. A gente tem que ser bem pago por isso. Por quê? Está afetando diretamente a sua qualidade de vida. O que a gente, infelizmente, não vê em muitos lugares. Exatamente. E, né, isso a gente vai entrar em outro ponto sobre isso depois, que é
o médico topando qualquer emprego pelo dinheiro, mas acho que agora é o momento falando sobre o sono. Talvez a principal glândula do nosso corpo se chama pineal. Por isso que ela tá aqui, ó, guardada bem direitinho no centro da nossa cabeça. Na medicina Ayurveda é o seu terceiro olho, ela é importantíssima. Simplesmente porque a sua pineal produz o principal hormônio da base, que é a melatonina. Ó, melatonina controla a sua tireoide, melatonina controla a sua adrenal, melatonina controla as suas gônadas. Então, um médico que vai aos poucos perdendo noite de sono é um médico que vai ter uma sequência de desregulações metabólicas por conta disso. Aí começa os problemas de saúde. Então, daqui a pouco, se você for dosar os hormônios desse médico que perdeu várias noites, você vai ver que o cortisol dele vai estar alterado, você vai ver que a testosterona dele está baixa, você às vezes vai entender que a tireoide dele já não está funcionando tão bem quanto deveria, simplesmente que você não está dormindo bem na hora adequada. E a nossa falta de sono é diretamente proporcional à qualidade do nosso atendimento ao paciente. Não tenha dúvida. Uma noite mal vivida é um dia... Uma noite mal dormida é um dia mal vivido. Mal vivido. E aí a forma como eu achei de conciliar foi estabelecer a meta. Olha, disso eu não passo. Eventualmente, né, óbvio, às vezes você precisa cobrir um colega e tudo mais, mas na minha rotina eu não extrapolo. 2 plantões noturnos dentro de uma semana. Eu acho isso muito legal, porque você criou uma rotina de autocuidado. Você estabeleceu o seu limite. É importante que a gente conheça o nosso limite. Porque depois que você cria isso daí, você gera saúde para você. Você já pensa... eu sempre falo uma frase que não é todo dinheiro que vale a pena. Não é. Você não precisa se vender toda noite, vender todo o seu sono em detrimento de dinheiro. Aquele dinheiro não é abençoado, não vai ser pro seu bem. O primeiro problema que você tiver é aquele seu empregador não vai se importar se você estava realmente dormindo as noites de sono. Ele vai simplesmente te demitir, vai tocar a vida. E nem o juiz, caso você faça alguma coisa em decorrência do cansaço, caso aconteça algum revés no seu plantão, o juiz também não vai estar preocupado com isso. Exato. Sabe que, né, eu também criei esse limite para mim. Eu nunca gostei de plantão, porque eu não gosto dessa urgência que pode acontecer. Né? Eu já tenho um tono simpático aumentado, caprichar com isso para mim não fazia muito sentido. Então, o último plantão que eu dei foi um plantão de ano novo, motivado pela recompensa financeira. Plantão dobro. Costuma receber o dobro. O dobro. Então, eu ganhei naquele dia R$3.000. Só que estava acontecendo a onda da Omicron. Uhum. E assim, eu falei, o meu último plantão foi janeiro de 2022. Então, agora a gente está meados de 2023. Um aninho sem plantão. 1 ano e meio sem plantão. Esse daí foi o meu último plantão diurno. Uhum. Naquele dia, na noite anterior, era comemoração de Ano Novo. Eu, às 7 horas da noite, estava dormindo porque eu estava com febre. Eu estava muito mal. E aí eu falei, cara, não vai. Mandei no grupo do plantão falando, pessoal, não tô com condições, tô realmente passando mal. Tem alguém que tem interesse de dar o plantão no dia 1º de janeiro? E é claro que ninguém quis, porque era o último horário, a porta estava se fechando, né? Cheguei lá no outro dia e falei, tem que ser responsável com os meus pacientes. Fiz um teste de Covid e deu negativo. Tá? Então eu falei assim, menos mal. Uhum. Aquele plantão meu foi movido à base de corticoide. Então eu só consegui dar 12 horas de plantão porque eu coloquei hidrocortisona para dentro para me ajudar a ter energia para conseguir lidar com toda aquela situação. E por incrível que pareça, não foi um plantão tranquilo. Nunca As pessoas bebem muito no dia 31 à noite. Nunca é tranquilo. Datas festivas. O pior plantão que eu já dei na minha vida foi numa noite de Natal, 24 de dezembro. Que serviu de motivação pra mim. Tanto que foi o último plantão que eu dei. Eu falei, não, daqui pra lá não dá mais pra mim. Então eu falei, não quero mais dar plantão. Graças a Deus, não precisei mais. Além da falta de sono, outro problema muito frequente entre nós é o sedentarismo, Guilherme. Como
você fez para conciliar as suas atividades profissionais com uma rotina de atividade física? Isso é uma pergunta que vale ouro, na realidade, porque eu, durante bastante tempo, lutei com isso. Na época que eu estava trabalhando às 14 horas por dia, eu não conseguia fazer atividade física. Simplesmente por exaustão. E exaustão, quanto menos preparo físico você tem, mais exausto você vai ficar, porque seus músculos não estão preparados, mais efeito de cortisol sobre o músculo existe. Então, quanto menos atividade física você faz, mais cansado você vai ficar. Isso aí é certeza, tá? Eu entendi que eu precisava regular minha carga horária. Não dava mais para eu conseguir fazer 14 horas todos os dias da semana. Então eu falei, preciso encontrar o meu limite e aí eu tracei uma meta. Olha, a partir de agora eu não trabalho mais 14 horas todos os dias. Agora meu trabalho é de 8 horas por dia. E aí eu consigo instituir a prática da atividade física regularmente na minha vida, com resultados incríveis. Porque a sua vida vai literalmente melhorar muito. É aquilo que 180 graus de mudança. 180. É aquilo que você fala para o paciente fazer que você deveria estar fazendo. Porque vai mudar toda uma sequência hormonal, de nutricional, de disposição para a sua vida que deveria ser feito. Uma coisa que eu quero falar. Eu passei um semestre da minha graduação nos Estados Unidos. Eu tive essa oportunidade, deu tempo, a faculdade permitiu. Lá no hospital que eu trabalhava, no Jackson, em Miami, tinha, dentro dos 3 hospitais do complexo, academia para os médicos. Então, se você estava chegando para o seu plantão, você podia chegar 1 hora mais cedo, malhar, tomar seu banho, colocar seu scrub e tocar a sua vida lá. Se você estava saindo do seu plantão, você não precisa pegar o trânsito de São Paulo, que você vai demorar 1 hora para chegar na sua academia e mais outra meia hora para chegar na sua casa. Esqueça tudo. Então, assim, existe a forma dos próprios empregadores ajudarem a gente. Você está passando por alguns hospitais aqui em São Paulo. Alguns até muito famosos. Tem isso para você lá? Não vi ainda, não vi. A gente não tem esse incentivo, entendeu? Então, cadê a responsabilidade do empregador sobre o empregado, né? O que os empregadores querem é contratar um PJ e você se vira por você. É isso que a gente tem visto atualmente. Eu me toquei dessa importância, Guilherme, um dia que eu estava de plantão noturno, estava conversando, durante a residência ainda, estava conversando com uma técnica de enfermagem, que a gente se seguia no Instagram e eu via que ela saía do plantão e ia malhar, saía do plantão e ia malhar. Aí eu falei com ela, cara, como você consegue sair agora desse plantão que a gente está dando e ir direto? Ela falou assim, Thiago, é a atividade física que me dá força para vir dar o plantão. É o reverso do que você está pensando. Não é o plantão que te desgastou muito e aí você não consegue fazer atividade física. Não, é a atividade física que te dá a energia necessária para aguentar o plantão. E não há verdade maior do que essa. A atividade física, às vezes a gente pensa assim, nossa, eu vou lá malhar 1 hora, vou ficar ainda mais cansado. Não. Você sai da academia, sai da atividade física que for que você estiver fazendo, você sai com disposição. Aquilo lá é um gasto de energia, energeticamente falando, mas que te dá motivação, que te dá ainda mais energia para você tocar com ainda mais qualidade as outras funções da sua vida. Condicionamento. Você prepara o seu corpo para momentos de estresse e aí quando você está lá no plantão em momento de estresse, o seu corpo já está adaptado. Né? Ultimamente eu estou aderindo ao banho gelado, por conta justamente desse fator adaptativo, hormese. Né? Então você impõe um estresse sobre o seu corpo controlado, de forma controlada, porque os estresses eles podem acontecer. Pode ser o chamado distress, que é um estresse negativo, que é aquele estresse que te puxa para baixo, que é muitas vezes o que acontece nesses plantões inacabáveis, com situações imprevisíveis. Absurdas. Esse daí é um estresse negativo. Esse vai tirar a sua saúde. E existe um outro tipo de estresse que se chama eustress. É o estresse positivo, mediado, controlado. É aquele estresse que vai fazer o seu corpo adaptar positivamente. Então é isso que a atividade física busca pra gente. É um equilíbrio entre esse excesso de distress que acontece nos plantões e aí você coloca um eustress para você tentar um equilíbrio ali. Mas ela pode ser uma ajuda, mas enquanto você não regular
estabelecer os seus limites em relação ao seu corpo, não vai ter saída. A forma como eu achei naquele momento que ela me deu o choque de realidade, eu comecei a pensar assim, gente, aí eu comecei a rever minha rotina. Eu tinha que chegar muito cedo no hospital, não dava para ir malhar antes, e aí eu comecei a pensar, eu vou chegar em casa, eu não vou sentar, não vou. Eu chegava, trocava minha roupa, comia em pé alguma coisa de pré-treino e ia malhar. Nem que se fosse 1 ou 2 vezes na semana, nem que se fosse. Porque muitas vezes a gente quer fazer o plano perfeito. Ai, se eu não for malhar 4 vezes na semana, então nem preciso ir. Bobagem. A gente, uma vez que for, já é melhor do que nada. E aí foi essa regulação que eu tive. Falei, chegando em casa, eu não vou sentar. Eu trocava de roupa, comia e já ia malhar. Sem nem pensar. Se pensasse muito, você desistia e ficava em casa. E aí, puxando um gancho com o nosso assunto anterior, o quanto a atividade física melhora o sono de alguém é absurdo. Às vezes, na primeira semana, você vai estar doído, você ainda vai sair da academia, vai querer dormir direto, ainda vai estar no pique. Espera 1, 2 semanas para você ver como você vai ter um sono bem mais reparador com a prática do Exato, exercício físico. eu acho isso perfeito. Atualmente já existem formas muito boas da gente mensurar a qualidade de sono, tá? Então, a tecnologia veio para ficar. Você está usando uma agora, Tô né? usando, vou apresentar para vocês. Esse daqui é o Oura Ring, que é um anel que foi desenvolvido para fazer medição da minha saturação, da minha frequência cardíaca e da minha temperatura. Então, ele pega essas 3 variáveis importantíssimas no ser humano. Sinais vitais. Sinais vitais, que é a primeira coisa que você mede quando você entra dentro de um hospital ou de uma emergência. E começa a estudar isso. Começa a colocar em bancos de dados e inferir uma sequência de informações. E é incrível o que eles conseguem falar para mim. É assim, ó. O dia que eu tomo café mais tarde, eu sei que a minha frequência cardíaca vai ser elevada durante a noite. Eu sei que eu não vou entrar em fases de sono profundo, não vou ter tempo de restauração necessário e não vou acordar tão disposto. Esses dias, eu fui fazer um procedimento... fiz um implante hormonal e aquilo gera um processo inflamatório no local onde você faz. É igual uma grande cirurgia. Sim. Existe uma manipulação, uma grande movimentação ali. E no outro dia após o procedimento, a minha temperatura corporal estava 0,6 graus elevada em relação ao que ele costuma ser, o meu basal. Eu falei, cara, olha que incrível isso, né? Eu tô entendendo que meu corpo tá inflamado, o anel foi e me mostrou que meu corpo realmente tá passando por um processo aí de elevação de temperatura, provavelmente um processo inflamatório decorrente do meu procedimento, coisas que a gente não teria nem reparado. Não. E aí, quando você tem esse tipo de informação, você muda a sua vida. No sentido de que você pode usar aquele feedback que os instrumentos estão passando para você e traçar planos de melhoria. Nada vai acontecer se você não traçar um plano de melhoria para a sua vida. Se você não estabelecer que é importante dormir, nada vai acontecer. Se você não estabelecer que é importante para você mensurar seu sono, que é importante para você fazer atividade física, que é importante para você comer bem, nada vai acontecer. Informação sem ação é inútil. Inútil. É masturbação mental. Exato. Exatamente. Inclusive, um dia a gente pode reunir de novo para falar sobre essas tecnologias, como isso pode mudar a nossa prática diária, né? Com certeza. Guilherme, falamos de sono, falamos sobre sedentarismo, como a gente pode melhorar a nossa vida a partir desses parâmetros específicos. E me diz agora, como um hobby afeta a vida de um médico? Perfeito. Eu acho que a gente vira adulto e ninguém conta pra gente o que a gente precisa fazer para relaxar. A gente era criança, a gente queria relaxar, a gente brincava, a gente ia para casa do amigo, jogava bola, a gente jogava banco imobiliário, a gente fazia uma sequência de coisas para se relaxar. Tanto que quando você tira o brinquedo de uma criança, ela chora, porque você tira o relaxamento dela. E aí a gente começa a vivenciar uma vida adulta, no qual é incomum você brincar de amarelinha ou jogar banco imobiliário. É incomum, mas não é improvável, pode acontecer. E aí que entra a questão do gerenciamento de estresse. Como que um adulto controla o estresse dele? Vou te falar. Álcool, drogas, cigarro, sexo, festa,
formas que podem ser positivas dependendo do seu nível de exposição, da sua forma de exposição, tá? Que às vezes podem criar um vício, uma dependência, uma limitação, uma sequência de problemas que a gente vê os adultos tendo que lidar com elas todos os dias. E aí eu acho muito legal quando você fala de gerenciamento de estresse com esse nome, hobby. Porque um hobby é uma forma de você ficar de boa. Então, é muito importante que a gente descubra qual é o nosso hobby. Qual é a forma que a gente vai gerenciar o nosso estresse. Porque todo dia vai ter estresse. Todo dia você vai lá pegar seu plantão, vai pegar o trânsito que for, vai rolar um estresse. Mas e o relaxamento para mediar, para controlar esse estresse? Será que está acontecendo? Será que você sabe? E aí, eu vou te contar uma coisa. A primeira coisa que eu pergunto para os meus pacientes na consulta é: como você está gerenciando o seu estresse? Quais são os seus níveis de estresse e como você gerencia eles? O que eu mais escuto é: eu chego em casa, como alguma coisa e assisto Netflix. Quando você só come para gerenciar o seu estresse, você gera sobrepeso e obesidade. Tá? Então você acaba gerando um padrão complexo de ser resolvido. Quando você senta na frente do Netflix, você está gerando aquilo que a gente chama de relaxamento passivo. Existem dois tipos de relaxamento, o ativo e o passivo. O passivo é aquele que você senta na frente de uma televisão, do seu TikTok, Instagram, da sua rede social e entrega a sua mente para aquele dispositivo. Dessa forma, você permanece anestesiado enquanto aquele dispositivo estiver ligado. Te tirando da realidade. Te tira da realidade, te anestesia, te deixa numb. É por isso que é tão fácil você maratonar, é por isso que é facílimo você passar horas scrolling down a sua tela do Instagram. Foi feito para ser assim. O algoritmo foi feito para isso. Exato, o Netflix você tá lá assim, ó, próximo episódio e a tecla já vai automaticamente. E se é o último episódio da série, ele já te recomenda uma outra para você começar a assistir. Exato. Só que isso, igual eu falei, é um relaxamento passivo. Ele até gera um nível de controle ali dos seus... Que também é benéfico. Que também é benéfico. Isso pode ser feito. O problema é quando essa é a sua única forma. O problema da obesidade é quando a sua única forma de relaxamento é a alimentação. A sua única forma de prazer é a alimentação. Por isso que você precisa desenvolver relaxamentos ativos. Qual é o seu hobby? O que eu faço? Então eu vou lá, eu vou comprar um drone para mim e vou lembrar da época que eu tinha carrinho de controle remoto e vou ficar ali me divertindo. Aqui em São Paulo é comum no final de semana o pessoal pegar as motos e dar uma passeada na Bandeirantes, dar uma acelerada nas motos por aí. Você pode fazer meditação como uma forma de relaxamento ativo, que é literalmente voltar a atenção para o seu próprio corpo, entender o que está acontecendo, porque a gente tem um nível de dissociação com o nosso corpo, a gente já não percebe mais que a gente está tremendo, a gente não percebe mais como a nossa respiração está superficial ou rápida. Às vezes a gente até está em apneia em vários problemas, várias situações da nossa vida. E aí quando você consegue fazer esse escaneamento do seu corpo, aí você consegue aplicar um tipo de ferramenta para controlar aquilo. Então, se você percebeu que a sua respiração tá errada, você vai e aplica uma técnica respiratória. Você descobriu que o seu corpo está todo tenso, você tem a opção de fazer massagem, acupuntura, fazer um tipo de atividade física que seja mais relaxante. Você percebeu que a sua saúde mental está ruim? Então, agora vamos fazer uma leitura produtiva, algum tipo de leitura que vai redirecionar o meu fluxo de pensamentos. Então, é esse que é o relaxamento ativo. É esse que é o relaxamento que vai surtir maiores efeitos a longo prazo. É ele que vai te dar sustentação para que quando você tiver um problema grande para resolver na frente, você tenha uma técnica específica. Tá no centro cirúrgico, deu BO numa cirurgia, a única coisa que você pode fazer ali naquele momento é respirar, porque você já está fazendo isso. Agora você vai fazer de forma consciente. Ao invés de entrar em modo automático, ou seja, fechar o seu campo de visão só para aquela situação,
você, através da respiração, consegue expandir isso. Você consegue ter criatividade. Cortisol não deixa a gente ser criativo. Cortisol deixa a gente reagir. É. E criatividade faz parte da prática profissional. O que eu percebo, Guilherme, é uma pressão da sociedade em relação a médico que trabalha pouco. Às vezes é mal visto, nossa, você trabalha pouco, hein? Você é médico mesmo? E isso gera na nossa classe o sentido de que a gente não pode ser nada além de médico. A gente deixa que a nossa profissão defina quem nós somos. E aí, a partir disso, a gente não consegue se abrir para grandes possibilidades da vida. Você, além de médico, nutrólogo, é o que mais? Eu, além de médico, cirurgião, sou o que mais? O que mais que você gosta de fazer? Sua vida vai ser definida só pelo que você faz no seu dia a dia no trabalho? E aí isso permite que, a partir do momento que você não se entende como um profissional exclusivo, você consegue se direcionar para atividades de hobby, porque não é a sua profissão, em que você consegue cuidar da sua saúde física, cuidar da sua saúde mental, você consegue relaxar de forma ativa e passiva. A partir do momento em que você define, eu gosto de ler, você vai usar seu tempo livre para ler. Isso vai estimular, você não vai ter Alzheimer tanto quanto outras pessoas. Você gosta de malhar? Cara, vai malhar. Você gosta de jogar squash? Joga squash, entendeu? Deixe que as pessoas te conheçam também como um tenista amador e não só como médico. Acho que esse é o grande conselho que eu vejo que falta para a nossa classe. A gente só quer ser conhecido como médico. A gente se define, eu sou Thiago, eu sou médico. Não, eu sou Thiago, eu toco violão. Eu amo tocar violão. E a gente não se permite que isso aconteça. Vamos seguindo. A gente falou um pouco sobre sono. Na parte do sono, como é que a gente usava para conciliar isso? A gente acabou falando um pouco já sobre psicoestimulantes. E eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre isso agora, Guilherme. E aí, voltando para a pesquisa, chegamos a um dado importante de que mais ou menos cerca de 50% dos médicos fazem uso de alguma droga psicoativa. Sendo que, dentro desses 50%, 41% desses médicos usam antidepressivos, 16% usam benzodiazepínicos, 9,7% usam anfetaminas ou psicoestimulantes. Ainda dentro do uso de drogas, no sentido não pejorativo da palavra, 48,% dos médicos fazem uso de álcool, 10% fazem uso de tabaco e 6,2% fazem uso de drogas ilícitas. Como esse uso indiscriminado de algumas substâncias, legais ou não, afeta a nossa saúde, Guilherme? Bom, eu acho que a resposta para essa situação é: o que os médicos estão buscando com aquele tipo de substância, tá? Certamente é uma desregulação de neurotransmissores que está acontecendo aí, tá? Então, quando você está falando de antidepressivo, você está falando de aumento de epinefrina, aumento de serotonina, alguns de dopamina. Quando você está falando de estimulantes, que agora está na moda do Venvance, a gente está falando de dopamina e de nora também. Então, o que está faltando na vida dessa pessoa? Está faltando motivação, está faltando força, está faltando humor, está faltando essas coisas que a gente está buscando nas medicações, achando que a medicação é a solução para o problema. Meu querido, não é verdade. Sabe como você pode aumentar a sua serotonina de forma natural? Vai dar uma risada com um amigo seu, vai aumentar a sua serotonina para a semana toda. Vai fazer uma atividade física, acabou de sair uma grande meta-análise fazendo revisão de uma cacetada de estudo falando como a atividade física é muito superior do que qualquer tipo de antidepressivo. O que mais está faltando? Contato, ocitocina, pertencimento.
Tá faltando o básico, galera. Tá faltando você se entender como um ser humano e voltar para as coisas que realmente te fazem bem. É aquele óbvio que precisa ser dito, né? Precisa. E que a gente não aprende. Não. Porque quando a gente fala de ansiedade na faculdade, a gente fala assim, psicoterapia, não sei o que lá, não sei o que lá. Droga, 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 Fluoxetina, droga. sertralina, escitalopram. Porque a farmacêutica vai te dar uma porrada de opções, entendeu? Mas e aí, as outras coisas que fazem com que você, de fato, produza esses neurotransmissores de uma forma natural? A gente fala muito pouco disso, né? Às vezes a gente não fala nem tanto do que aquele neurotransmissor faz na nossa vida. É. E aí eu vou falar um pouquinho sobre Venvance agora, tá? Venvance Tá muito em voga. tá em voga. Tá na balada, tá dentro do hospital, tá dentro de todo mundo que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Atualmente foi aprovado também para transtorno de compulsão alimentar. Então é uma droga que provavelmente tem uma indústria que está injetando bastante dinheiro para que surja bastante evidência científica de que ela realmente ajuda naquela situação. É uma substância amarela, então você é uma superanfetamina que precisa ser super controlada. É um profármaco, vai no seu fígado vira outra coisa, vai no seu rim vira outra coisa. E que a ação dela no seu corpo vai ser justamente aumentar a sua motivação, aumentar a sua energia, aumentar a sua sensação de recompensa. E aí que mora o problema. Porque se você tem uma substância que te oferece isso, ela tem um alto risco de dependência. Porque se você não aprendeu a criar esse neurotransmissor dopamina de outra forma, o Venvance vai te dar. E sem dopamina a gente não consegue viver, porque senão a gente fica depressivo por falta de dopamina. A gente fica com burnout por falta de dopamina. Você não consegue sair de casa se você não tiver dopamina. Outra substância que a gente abusa muito, que também mexe bastante na nossa dopamina, é a cafeína. Me chama. Aí, tá vendo? E é comum. Aqui em São Paulo, então, é o lugar do café, que é uma substância super disponível. Você vai no mercado, mas ela é uma substância psicoativa. A substância cafeína vai agir diretamente na sua cabeça. Vai melhorar o seu humor, ela vai melhorar a sua disposição, ela vai diminuir a sua fadiga. Eu acho que a maioria das vezes é aí que o médico está buscando a cafeína, a redução de fadiga. E aí começa um problema que se chama cafeinismo, que é o que a gente vive atualmente nos hospitais. A maioria dos médicos e outros profissionais, você sabe exatamente onde naquele hospital fica a máquina de café. Porque você vai lá com frequência pegar o café. Quando não tem uma dentro do conforto médico. Quando não tem uma ou várias, porque às vezes um médico prefere uma marca, outro. Mas o que é o cafeinismo? É quando você consome mais do que 400 miligramas de cafeína por dia. Isso dá mais ou menos quanto de café? Perfeito. 2 a 3 expressos, 5 coados. 2 a 3 expressos às 10 da manhã, eu já passei desse tanto. Já zerou. Exato. E o coado é ainda às vezes mais fácil. Tem pacientes meus que falam, doutor, eu termino uma, eu já encho outra já. E o que o cafeinismo pode causar no nosso corpo, tá? Bom, é um distúrbio que vai fazer com que você tenha ansiedade. A cafeína, ela se liga no seu receptor de adenosina. A adenosina é um antiarrítmico, que você faz com alguém que tem taquissupra, que chega na emergência para você e não resolve com Valsalva. Então, ela causa taquicardia. Uhum. Essa taquicardia vai gerar uma onda de pulso para sua cabeça que daqui a pouco você vai começar, sua cabeça vai ficar irritada, tá? Suas partes mais primitivas do seu cérebro vão ter que lidar com aquele pulso, daqui a pouco você tá com a sua amígdala toda irritada e você tá ansioso, também. Também vai causar muita irritação, porque você tá ali com aquele coração inquieto, a sua pressão tá aumentada, então você quer brigar com alguém por conta disso. Além disso, dependendo do tipo de metabolizador que você for da cafeína, se você for um metabolizador rápido, ela provavelmente não vai te atrapalhar a dormir. Se você for um metabolizador lento, seu último café tem que ser até as 3 horas da tarde, senão você não vai dormir. Aí entra naquela questão do sono que a gente estava falando antes. Então, a cafeína também tem uma sequência de impulsos, de impactos sobre a saúde do médico, que só porque ela é uma substância lícita, a gente vê que ela pode ser abusada, mas que ela também vai causar
condições complicadas, porque qual é o tratamento para palpitação? É beta-bloqueador. Qual é o tratamento para insônia? É um indutor do sono. Qual é o tratamento para... Você vai aí acrescentando a saúde do profissional. Eu tenho um pouco de contato, um pouco não, bastante contato com internos, né? E a gente vê a pressão social entre eles por melhora de desempenho, quero passar na residência, quero passar na residência dos meus sonhos. E aí, qual que é a primeira saída atualmente que eles veem para isso? Vou tomar um Venvance na hora de estudar. E aí faz o quê? Acorda, às vezes faz até o quê? Acorda no meio da noite, no meio do sono, para já tomar um Venvancinho, termina de dormir. Quando o Venvance for bater, ela já está acordada. E aí como é que faz? À noite, manda um Zolpidem para dentro. E aí fica no ciclo, Venvance Zolpidem, Venvance Zolpidem, Venvance Clonazepam. E isso está se tornando um pouco indiscriminado. Tem até um documentário, não sei se você já viu no Netflix, chamado Take Your Pills. Eu acho esse documentário muito bom, porque eu acho ele imparcial. Ele conta a história de diversos atletas, de diversos profissionais que atingiram o sucesso mediante o uso desses psicoestimulantes. Seja o Venvance ou algum outro. Ritalina. Ou Ritalina. E aí eles mostram o outro lado da moeda. O grande número dessas pessoas que atingem o sucesso após o uso dessas substâncias psicoestimulantes chegam num momento que elas se sentem não merecedoras daquilo. Não merecedoras daquilo, do objetivo que eles atingiram. Eles falam, se não fosse o remédio, eu não teria chegado aqui. E aí entra no loop depressivo, ansioso-depressivo. Né? A pessoa deixa de usar o Venvance, começa a se sentir um impostor ali onde ela está, como não merecedora, e aí desencadeia mais uma cacetada de distúrbios por conta do uso indiscriminado. Sem dúvida, Né? sem falar na dependência, porque se eles têm a dopamina que dá poder para eles resolverem as coisas, e depois que você tira a substância, você diminui a sua dopamina, de onde que vem o seu poder? Não tem, você fica depressivo mesmo. Exato. Entendeu? Exato. Refratário. Inclusive, indico esse documentário do Netflix para quem quer saber um pouquinho mais sobre o assunto, para quem quer ver o outro lado da moeda, onde isso pode chegar, eu recomendo que assistam. É bem rapidinho, 1 hora e meia de documentário. Estamos chegando ao fim já, Guilherme. Temos mais 3 perguntas. Uma aqui a gente já falou bastante sobre, eu vou até pular. Vamos para a parte prática. Como a gente falou de diversos problemas, vamos começar a solucioná-los, né? Afinal de contas, médico é solucionador de problema. A gente serve para resolver o problema de outra pessoa. Certo. Tá? Como a gente pode começar a cuidar da nossa própria saúde? Eu sou um médico, sedentário, estressado, hipertenso, diabético e obeso. Como eu posso começar a cuidar da minha saúde hoje? Perfeito. Primeira coisa, você tem que ter a compreensão de que você precisa mudar. E aí a gente está falando às vezes, de uma família que depende do trabalho daquela pessoa, ou você comprou seu apartamento, seu carro, você precisa pagar o que você comprou, se você financiou. Você precisa se tornar consciente em relação ao problema, está demais, eu tenho essa limitação, a limitação está impondo limitações sobre a minha saúde, e agora eu vou traçar um plano. É o que eu falo para a maioria dos meus pacientes. Vamos traçar um plano? E esse plano vai ter metas intermediárias e vai ter metas a longo prazo. Então, se você é uma pessoa que trabalha 4 vezes por noite e você entende que o plantão noturno tem um impacto forte sobre a sua saúde, vamos trabalhar com uma meta de redução de 20% a 25% dos plantões noturnos? Isso dentro de 3 meses e depois dentro de 6 meses, 50% de redução, até que você vai criando uma estratégia para a sua vida. Porque, infelizmente, se você, médico, não traçar uma estratégia para a sua carreira, ninguém vai. Você vai se tornar
plantonista que vai trocar de um hospital para o outro, que vai daqui a pouco ganhar exatamente a mesma coisa que algum recém-formado que está dando o mesmo plantão que você. Então, se você não se planejar em relação à sua carreira e em relação à sua saúde, isso vai chegar num nível de desgaste grande. E quais são os planos que você pode acrescentar para a sua vida, né? Primeiro, enxergar a saúde como sendo não só a prescrição de medicamentos ou a resolução dos problemas como sendo medicamento, mas como as atitudes que você tem adesão no seu cotidiano e começar a praticar uma atividade meditativa para te ajudar com a sua saúde mental, às vezes práticas de gratidão, práticas de amor e de bondade, fazer trabalhos com a sua respiração, aprender qual é o seu hobby, qual é a sua forma de se descansar, entender, igual a gente conversou agora no começo do podcast, sobre quantos plantões noturnos eu ainda quero dar na minha vida, né? E é através dessa forma que você pode dar o primeiro passo para cuidar da sua saúde. Não é simplesmente, vou largar tudo, vou abandonar tudo. Isso pode ser uma alternativa para algumas pessoas, mas eu acredito que para a maioria você precisa de um plano para que isso seja sustentado a longo prazo. Então é se enxergar profissionalmente e como um ser humano daqui a 10 anos, entendendo o que você quer estar ou não fazendo. Cara, eu achei isso perfeito. Eu nunca tinha parado para pensar, mas o gerenciamento da sua carreira vai afetar a sua saúde a médio e longo prazo. Se você entra no loop infinito do plantão, aumenta a renda, aumenta gasto, pega mais plantão, você vai continuar para sempre nesse Plantão loop. médico não é carreira médica. Exato. Carreira médica é uma coisa completamente diferente. E que a gente também não aprende na faculdade como é que faz. Não. Alguns professores falam assim, eu queria ter uma carreira, então eu fiz aqui a minha, para me tornar professor de universidade federal, professor de universidade de medicina. Isso é uma forma dele não ficar dando tanto plantão, dele não ter que atender tantos pacientes, mas o que é que você quer para a sua vida? O que é que você enxerga para a sua carreira, entendeu? Eu, não é igual eu conversei com você, agora vai completar 5 anos de formado. Agora eu já consigo viver do meu consultório. Eu não preciso trabalhar mais para nenhuma outra pessoa. Eu sou o dono do meu próprio negócio, tenho a minha empresa, tenho meus funcionários. Então, é importante que você trace essa carreira médica que você quer, essa carreira profissional, que você visualize, que você gaste um tempo planejando o que você vai fazer. Exato. E outra coisa é que eu sempre ouço muito o Bruno Perini, você conhece, falando muito, que é: não espere estar pronto para começar a fazer alguma coisa. Não espere o plano perfeito para você começar a fazer atividade física. Cara, chega um dia em casa, troca sua roupa e vai caminhar. Só vai. No dia seguinte, faz isso de novo. Né? Não espere, já passei no nutricionista, já passei no personal e no nutrólogo, agora eu vou começar a malhar. Não. Começa a fazer as coisas e as necessidades, você vai enxergando as necessidades no percorrer do caminho e aí, consequentemente, você vai melhorando, né? Atividade física começa, só vai. Uma hora vai engatar, com força de vontade, com motivação e com a percepção da necessidade. Uma dica que eu dou para os meus pacientes sobre atividade física é o seguinte: não adianta eu prescrever para você musculação 5 vezes na semana, HIIT, alta intensidade, ou uma atividade física com intensidade moderada, mas por longo prazo. Tem que ser atividade física que você goste de fazer. Nessas zonas azuis, as pessoas faziam atividade física porque ela gera prazer. Não adianta eu prescrever para você uma coisa que você detesta fazer. Exato. Primeiro que ela não vai gerar os neurotransmissores que eu tô querendo que a atividade física gere para você. Segundo, que ela não vai ter longevidade, você vai aderir aquilo ali enquanto você tiver... tô em tratamento com o nutrólogo e aí eu vou fazer essa atividade física porque ele tá mandando eu fazer. O que te dá prazer? E aí a grande resposta, muitas vezes, vem da sua infância. O que você gostava de fazer quando você era criança? Era jogar vôlei? Cara, procura uma quadra de areia, de vôlei de areia pra você. Você gostava de pular amarelinha? O que o adulto faz que parece com uma amarelinha? Às vezes, se você achar um funcional pra você, não faz sentido.
Ah, eu gostava de jogar tênis, vai jogar tênis. Dança. De dançar, vai dançar. É isso, cara. A primeira coisa da atividade física precisa ser prazerosa. Atividade física competitiva tira a sua saúde. Atividade física que você não gosta de fazer não tem longevidade. Então, a primeira coisa que é uma atividade física que você curta fazer. É claro que vai chegar um determinado momento da sua vida que você vai precisar lançar mão de algumas estratégias melhores. Ah, eu preciso construir minha poupança muscular? Então, eu vou precisar fazer uma musculação. Então, a gente vai adaptando isso ao seu cuidado, mas a princípio, vai fazer o que você gosta de fazer. Exato. E às vezes, quem não souber o que gosta de fazer ainda, porque existem muitas pessoas que não sabem simplesmente o que gostam, aí não tem jeito, aí você vai ter que experimentar. Vai experimentando, vai em um, vai em outro, vai... Aí você pega o Gym Pass e todo final de semana você vai numa academia diferente. Exato, vai fazer alguma coisa. Vai testando. Alguma delas você vai gostar, eu te garanto. Sem dúvida. Guilherme, 5 conselhos que você dá para internos, recém-formados e médicos em período de especialização. Conselhos do que você quiser dar. Perfeito, muito bom. Primeiro, não acredite em tudo que te falem. A gente tem uma impressão de que aquilo que a gente aprendeu na faculdade de medicina é a lei, é a verdade. Aquilo fica cristalizado dentro da nossa cabeça, achando que aquilo é uma verdade absoluta, mas cuidado, a gente vive num mundo capitalista. Segundo, se você não cuidar da sua saúde, uma hora ela vai te entregar uma conta para você pagar. Pode ser uma conta do seu nutrólogo, lá R$ 800 de consulta, ou pode ser a conta do Einstein, que pode custar, às vezes, tudo que você juntou a sua vida inteira. E mais um pouco. E mais um pouco. Às vezes você não tem condição de pagar aquele hospital por conta disso. Terceiro conselho. Se você é o pilar de sustentação da sua vida e da sua família, como é que você não cuida da sua saúde? Daqui a pouco essa pilastra vai quebrar. Não tem jeito. A nossa saúde é um recurso limitado. A gente só vai se dar conta do valor da saúde realmente quando ela vai embora. Então aproveita que você é uma pessoa que não tem nenhuma limitação. Você está estudando o curso que você queria estudar, você tem a saúde que você precisa ter, você pode fazer da sua vida aquilo que você quiser fazer, então toma uma decisão deliberada de cuidar primeiro de você. Porque não tem como você cuidar dos outros sem você cuidar de você. Não tem como você se amar, não tem como você amar o próximo sem que você gere primeiro o amor, que você conheça o amor dentro de você. Não se esqueça de associar a sua profissão ao seu propósito de vida. O que você veio fazer nessa terra? Aí entra a questão da espiritualidade, né? O que é a sua missão aqui? Certamente não é ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro é uma coisa que tem fim. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo que você não vai levar daqui para outro lugar. O seu dinheiro você pode investir tudo em Bitcoin e depois você descobrir que o Bitcoin era do Putin e que ele tá guardando tudo lá para ele. É uma parada que não faz... Né, o ponto não é discutir Bitcoin, mas é assim... Dinheiro não é o propósito. Dinheiro não é o propósito. Descubra qual é o seu propósito, porque quando você associa a sua carreira a um propósito de vida, cara, pode ter problema, pode ter paciente chato, você pode falir, você pode ganhar muito dinheiro, aquilo vai ter sentido na sua vida. Aquilo vai ter sentido e o seu propósito vai te sustentar através das dificuldades. Porque se você só tá lá fazendo por fazer, toda dificuldade pode parecer muito grande, às vezes até intransponível. Só que se você associa o propósito, aquilo fica leve, aquilo fica fácil de ser feito. Então, eu acho que descobri o propósito. E eu acho que foram 5? Acho que sim. É isso aí. Puxando esse gancho do propósito, tem um artigo da Harvard Medical School que se chama From the Purpose to Impact, que recomendo, leiam. É exatamente isso que você falou, né? A nossa profissão não foi criada para que a gente seja rico. Ela foi criada para outro motivo.
seja o motivo que for, dinheiro não é o final dela. E quando você descobre o seu propósito dentro da sua profissão, tudo flui com mais naturalidade. Você consegue passar por dificuldades com maior clareza, sempre enxergando the big picture. Quando você enxerga o big picture, você consegue, olha, essa dificuldade que eu estou passando aqui agora, esse trabalho que eu estou enfrentando, essa dificuldade agora é para eu chegar lá, para eu exercer aquilo que eu estou sempre sonhando. Perfeito. Isso gera motivação. Motivação. Sabe o que é motivação? Dopamina. É. Que é o que você tá querendo com a cafeína e com o Venvance. Você tá entendendo? Tá querendo pular. Exato, porque às vezes tá sem propósito. Exato. Às vezes você tá fazendo aquilo ali porque sua família quer que você seja o melhor estudante de medicina, porque a sua família quer que você faça a residência porque no ainda existe um status de médico. Ah, meu filho faz faculdade de medicina, meu filho é XYZ. A boa notícia é que dentro da medicina dá pra você ser tudo o que você quiser. Muita coisa. Então, assim, pode ser que você caiu de surpresa dentro desse curso, pode ser que você esteja querendo agradar alguma outra pessoa. Pode ser que você tenha entrado por causa do dinheiro e dentro da faculdade você se descobre como, nossa, era isso mesmo, que bom que eu entrei aqui. Tudo acontece. Exato. Então, assim, existe uma oportunidade de você realmente descobrir qual é o seu propósito e a medicina dentro dela. Pode ser que você se encontre lá, mas pode ser que seja arquitetura que você queira fazer, tá tudo bem, tá? Mas a medicina fornece essa gama gigantesca de oportunidades para você. Não fica desesperado daqui a pouco, se você não encontrou ainda. Às vezes a gente passa a nossa vida toda descobrindo qual é o nosso propósito aqui, tá? A tal da crise da meia-idade. E você pode começar a pensar nela agora Exato. entre 18 e 24 aí, que é, né, a média de idade média da galera na faculdade. E outra coisa, é mal de médico, porque eu acho que a gente aprende isso na faculdade. Não é que aprende, é tanto exemplo que a gente acaba aderindo a nós mesmos, que é eu não tenho tempo. Não tenho tempo para isso. Galera, se vocês na faculdade acham que não tem tempo para fazer uma atividade física, sinto muito. Vocês não vão fazer nunca. Aí, quando vocês formarem, a desculpa já não vai ser talvez, não tenho tempo. A desculpa vai ser, tô de pós-plantão. Não vou, tô muito cansado. Se você não for, se você deixar de fazer uma atividade física porque não tem tempo ou porque está de pós-plantão, você vai passar a sua vida toda, ou boa parte dela, nessa desculpa, falando, e não vai fazer nada da vida. E tempo é prioridade, na realidade, né? Exato. Porque tempo é o único recurso que todo mundo tem o mesmo igual. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ninguém sabe quando o seu vai acabar. Pode ser que seja agora, pode ser que seja uma vida inteira. Então, assim, tempo é prioridade. E existe, sim, tempo durante a faculdade para você fazer uma academia, para você fazer uma dança, para você ter um hobby. Você não precisa viver só da medicina. E isso vai ser muito legal se você começar a construir desde a faculdade, porque isso vai se tornar um hábito. Vai ser muito mais fácil para você transpor esse hábito para outros momentos da sua vida, quando você tiver com mais carga de estresse do que na faculdade, né? Exato. É claro que existem momentos da carreira de um médico que você precisa se dedicar num tempo um pouco a mais. A gente entende, isso é natural. Nada que a gente está falando aqui é engessado, né? Mas se você criou esse hábito durante a sua faculdade, quando você for para o mercado de trabalho, que você estiver passando, às vezes, nossa, tô no R1, tô no início da minha pós, no início do meu doutorado, agora eu não tenho realmente tempo, ou tem tanta coisa para fazer, mas você sempre vai estar se martelando, olha, assim que der uma melhoradinha, eu vou voltar. E nisso você volta e aí volta para sua rotina habitual. Exato. Às vezes dentro daquele plano que você tinha para você de parar de dar plantão noturno, significa que você vai dar um pouco mais de plantão diurno, mas está dentro de um plano. Coloca dentro de uma perspectiva de propósito. O propósito precisam ter planos e assim você vai construindo uma carreira de sucesso aí dentro da medicina. Perfeito. Para finalizar, Guilherme, eu queria que você desse um recado, qualquer coisa que você quiser falar para o nosso público, que é bem abrangente, a gente fala muito para recém-formados, internos, residentes, mas o conselho que você quiser dar, não precisa ser só sobre saúde, pode ser sobre dinheiro, sobre você quer recomendar um restaurante legal para ir, você pode dar qualquer conselho que você quiser.
Meu conselho. Ah, legal, vou falar sobre alimentação. A gente não falou. Cara, cuide da sua alimentação. A sua alimentação vai determinar 80% da sua saúde. Os outros 30% vai ser, né, a sua questão de atividade física, as suas relações interpessoais. Mas cuide também da sua alimentação. Procure ajuda, porque às vezes o que a gente aprende na faculdade de medicina sobre alimentação também não é nada, né? A gente não tem nunca teve aula de nutrição. A única coisa que a gente sabe prescrever é dieta hipossódica. Hipogordurosa. Dieta para renal crônico, dieta para hepatopata, é isso. Então, vocês não sabem muita coisa sobre alimentação, pesquise sobre alimentação, aprenda, porque os alimentos têm o poder realmente de gerar cura na gente também. Perfeito. Minha perspectiva do nutrólogo. Perfeito. Guilherme, foi um prazer estar aqui conversando com você. Gostei muito do nosso papo, acho que fluiu muito, acho que a gente conseguiu atingir o objetivo em cada tema que a gente abordou. Muito obrigado pela presença, espero vê-lo em breve aqui novamente. Perfeito, galera, muito obrigado. Eu tô bem contente também de ter falado sobre isso, acho que a gente retribuiu um pouco para as pessoas que estão em formação, faz parte do nosso papel como médico, como um ex-estudante de medicina, como alguém que está lutando pela classe. E o nosso objetivo aqui é realmente trazer esse... Pessoal, vamos atentar um pouco mais aí para nossa própria saúde como comunidade, porque às vezes a gente fica tão dissociado do resto da vida, vivendo só pro plantão, que a gente acaba se tornando mesmo... refém da situação, refém de um empregador, refém daquilo ali, entendeu? E você pode se tornar o protagonista da sua vida, na realidade. Né? E a gente tava nessa... Aonde vocês estão, a gente estava há muito pouco tempo atrás. A gente tá bem dentro de nós ainda, essa realidade que vocês estão vivendo. Então, eu acho que é por isso que a gente consegue falar com propriedade sobre isso, porque a gente vivenciou tudo que a gente falou, a gente vivenciou. Gente, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Espero vê-los no próximo podcast, que não vai demorar. Legal, ó, naquela câmera ali, ó. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.